Tá certo. Então, bom dia a todos, nessa manhã de sábado, agradeço a presença de todos vocês, para a gente falar um pouco, eu e Tatiana, que somos as atuais delegadas, né, nessa gestão do Fórum do Campo Lacaniano do Mato Grosso do Sul, a gente pensou em trazer um pouco da história da fundação dos fóruns, né, a história da EPFCL. E por que a gente pensou nisso? A gente pensou nisso por vários motivos, mas primeiro porque é importante, principalmente se tratando de Brasil, que tem um funcionamento sistemático de apagamento de história, a gente trazer sempre a história para a baila, né? A gente poder falar um pouco de história e entender quais são os nossos fundamentos históricos mesmo, né? Porque é só entendendo a história que a gente pensou, eu e a Tati, que a gente consegue entender os documentos que vieram depois, os estatutos, o porquê que a escola se organizou dessa forma, porquê da sopa de letrinhas, né? Que a gente sempre diz. Então, é por isso que a gente pensou, é nesse sentido, tá? Então, num primeiro momento, eu vou falar sobre a cisão de 98, que é o que deu origem ao movimento dos fóruns, né, e depois a EPFCL, e a Tati vai falar sobre a Carta de Princípios depois. Então, eu gostaria que esse nosso encontro tivesse um tom de conversa. Nós temos aqui presente alguém que fez parte dessa história, que é a Andréia, né, que está aí presente. Então, Andréia, por favor, se você quiser fazer alguma adição, alguma correção sobre o que está sendo dito, por favor, sua presença aqui muito nos alegra, porque você fez parte disso. Vamos, inclusive, ler um trecho de sua carta, aí que está lá no livro A Cisão de 1998, da Maria Anita, que a Maria Anita Carneiro Ribeiro foi quem organizou esse livro. E ela organizou esse livro enquanto a história ainda acontecia, ela diz isso, né? E ela organizou esse livro, e lá no começo ela diz que não tem pretensão nenhuma de não ter lado esse livro, né? Esse livro é escrito pelas pessoas que saíram da EBP, que saíram da AMP, né? Que é a Associação Mundial de Psicanálise. Então, acho importante também ressaltar isso logo de saída, né? Mas antes de chegar no livro, eu vou fazer um pequeno preâmbulo, só para a gente entender algumas outras coisas que já aconteceram antes, né? A cisão nos movimentos psicanalíticos não é uma novidade. 1998 não foi a única cisão, longe disso. A cisão é um acontecimento, a dissolução de escolas, as cisões, acontece com frequência no movimento psicanalítico. Então, eu achei importante trazer alguma coisa de quando Lacan dissolve a escola que ele tinha fundado, né? Para a gente poder entender um pouco o que aconteceu lá em 1998 também. Gente, história, vocês sabem, é uma coisa assim, cheia de detalhes. E eu fiz um recorte, então eu convido vocês que leiam tanto da Elizabeth Roudinesco, né, História da Psicanálise na França, esse aqui, como esse livro que eu só tenho a cópia, tá? Que é esse que eu disse que a Maria Anita organizou, que é a Cisão de 1998, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar com uma citação do Quiné, uma fala do Quiné, que está em RSI parte 2, que é aquele conjunto de conferências que ele disponibilizou para a gente na internet durante a pandemia, né? Ele diz assim: um dos maiores legados de Lacan, além de seu ensino, é esse funcionamento de escola, é esse funcionamento que ele propõe diferente da psicologia das massas. Na prática, estamos sempre aquém, mas na teoria é um funcionamento que fosse digno da psicanálise. Por que eu quis começar com essa citação? Porque a escola de psicanálise dos fóruns do campo lacaniano é uma escola que leva a sério o conceito de escola de Lacan, que tenta colocar o conceito de escola de Lacan em prática. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque existem inúmeras escolas lacanianas, existem inúmeros movimentos lacanianos. Nem todos
escolhem funcionar enquanto escola da maneira como Lacan propôs. A EPFCL escolheu funcionar dessa forma, como Lacan propôs, tá? Então, a EFP, que é a Escola Francesa de Psicanálise, que foi criada por Lacan após a sua excomunhão da IPA, né? Lembrando que Lacan fazia parte da SFP, Sociedade Francesa de Psicanálise, que ficou, esse grupo que Lacan fazia parte, ficou 10 anos aguardando a filiação à IPA. E no fim desse período, a decisão foi que o grupo só teria essa filiação se Lacan e Doutor não fossem analistas de datas, né? Então, diante disso, Lacan funda a sua escola, que é a Escola Francesa de Psicanálise. Né? E ele funda essa escola, isso é contemporâneo ao Seminário 11, que a gente está vendo com a Francina, e ele escreve textos importantíssimos, até já quero dizer para vocês que o nosso próximo Espaço Escola vai ser com o Marcelo Bueno, ele vai falar da proposição de 9 de outubro, que é um dos textos fundamentais aí da proposta de Lacan de escola. Tá? Vai ser dia 25/6, o nosso próximo Espaço Escola desse semestre. O Marcelo está aí, já agradeço o Marcelo pela disponibilidade de falar com a gente desse texto, tá? Então, Lacan cria essa escola depois da sua excomunhão e essa escola ela existiu por 16 anos, quando o próprio Lacan pôs fim a essa escola e fundou outra, a Escola da Causa Freudiana. Então, durou 16 anos, Lacan dissolve a escola, né? E por que ele pôs fim? Na carta de dissolução, ele diz o seguinte: decido-me porque se não me intrometesse, ela funcionaria na contramão daquilo para qual fundei. Ou seja, por um trabalho, já o disse, que no campo aberto por Freud, restaure a lâmina cortante de sua verdade, que traz a praxis original que ele instituiu sob o nome de psicanálise para o dever que retorna a ele em nosso mundo, que por meio de uma crítica assídua denuncia os desvios e os comportamentos que amortecem seu progresso, degradando sua utilização. Objetivo que mantenho e é por isso que dissolvo. Tá? Então, Lacan, ele, vamos dizer assim, reitera o objetivo que está lá na ata de fundação. E diz, eu dissolvo porque esse objetivo não pode ser cumprido. Né? E ele continua, demonstrando em ato que não dependerá deles que minha escola seja instituição, efeito de grupo consolidado, em detrimento do efeito de discurso esperado da experiência, quando esta é freudiana. Sabemos o preço que teve o fato de Freud ter permitido que o grupo psicanalítico, apropriando-se de seu discurso, se transformasse em igreja. Ele diz isso, né? No seminário do Lacan, que é chamado de Seminário 27, que é um conjunto de textos relacionados com essa dissolução, eu vou trazer algumas citações disso também. No texto Outro Falta, que então está nesse seminário, que é de janeiro de 1980, esse texto, Lacan diz: não espero nada das pessoas, apenas alguma coisa do funcionamento. Portanto, é preciso que eu inove, pois falhei nessa escola, fracassando a não produzir seus analistas à altura. Em outro texto, que se chama Decolagem, que a gente pode pensar, né, como um trocadilho, desfazer a escola, desfazer cola e decolar, né? É de março de 1980, ele diz: retornando aí, na EFP, só encontramos o grudar-se, onde eu fiz menos escola que cola. E ele ainda diz, também assim é a falha de Freud, a de haver deixado os analistas sem recursos, e por outro lado, sem outra necessidade senão a de sindicalizar-se. No texto que se chama Luz, que também está nesse seminário, o Lacan está dialogando com a doutora não queria a dissolução, né? Aí ele diz, a experiência psicanalítica dá um lugar eminente à função do engano, ao sustentar-se no sujeito suposto saber. Isso é o que explica o fato de não haver retorno, caso o engano vire fraude.
E ainda, eu não me considero sujeito do saber. A prova, é preciso recordá-lo, é que o sujeito suposto saber fui eu que inventei isso. É precisamente para que o psicanalista, o que é o mais comum, pare de crer, quero dizê-lo, idêntico a ele. Então, diante dessas justificativas do Lacan, né, eu queria trazer alguma dessas justificativas de Lacan para a dissolução da escola da EFP, então, que durou 16 anos, e agora a gente dá um salto no tempo para falar um pouco da fundação da AMP. Então, a Associação Mundial, então Lacan morre, né, e em janeiro de 1993, a AMP foi fundada em Buenos Aires. A AMP, que é a Associação Mundial de Psicanálise, ela foi fundada pelo Miller, que é o genro do Lacan, né? E ela era uma associação de diferentes escolas que já existiam, que é a Escola Europeia de Psicanálise, que tinha sede na Espanha, Escola da Causa Freudiana, com sede na França, Escola de Caracas e Escola de Orientação Lacaniana, com sede na Argentina. Essas escolas, então, elas se reúnem na Associação Mundial de Psicanálise. A Escola Brasileira de Psicanálise, que é a EBP, né, Escola do Campo Freudiano, EBP, fundada em 30 de abril de 95, ela foi já fundada pela Associação Mundial de Psicanálise no Rio de Janeiro. Então, veja que a EBP, ela tem essa particularidade. Ela não existia antes, ela já foi fundada por essa associação. Como? Haviam seções, né? Haviam agrupamentos que funcionavam em vários lugares do Brasil e que se reuniram para fundar a EBP. Onde eram esses lugares? Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, não sei se tem mais algum lugar que tinha essas sessões. Então, diferentes lugares já tinham seus movimentos e se reuniram em torno dessa escola brasileira de psicanálise, que já participava imediatamente da Associação Mundial de Psicanálise. Tá? Em 5 de março de 95, então, 2 meses, né? De abril, não, um pouco antes, veja, da fundação da EBP, o Miller escreve uma carta aos brasileiros. Nela, ele diz que não almeja a governança, que confia nos brasileiros, mas que no Brasil havia algumas particularidades. Ele aponta uma demora na criação. Ele diz: foram 13 anos desde que eu vim aqui pela primeira vez. Aponta um medo do imperialismo francês por parte do Brasil. A necessidade de primeiro criar exceções, mas para ele o problema principal foi rivalidade entre estados, ciúme entre os brasileiros. Eu vou ler um trechinho dessa... Oi? Priscila, Pode eu posso falar, dizer só uma coisinha? Sim. Assim, na verdade, nós tínhamos no Brasil várias, ainda não eram as seções, nós tínhamos institutos, não sei se algum desses grupos, dessas associações se denominavam como escola, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu comecei minha formação psicanalítica, que foi em 93, se chamava Corte Freudiano. Corte Freudiano. Então, o Corte Freudiano abriu mão de seus estatutos para virar a seção Rio da IBP. O Paraná abriu mão de seus estatutos, porque era a Biblioteca Freudiana fundada por Godino, Antônio Godino Cabas. Abriu mão de seus estatutos para virar a seção Paraná da IBP. Minas Gerais, eu não lembro agora como era o nome, cada um tinha o seu nome. Por exemplo, em Aracaju, eles, na hora de fazer lá, desfazer os estatutos e abrir mão, eles esqueceram. Teve um negócio que foi um esquecimento, assim, e foi por isso que o projeto freudiano, quando teve a saída e a Alba saiu e todos junto com ela saíram, eles foram ver, eles não tinham assinado lá a concessão para abrir mão dos estatutos do projeto freudiano. Foi por isso
que a seção Aracaju, não, eles perderam a seção Aracaju, porque senão, mesmo saindo todo mundo, a seção Aracaju continuaria com os estatutos cedidos do projeto freudiano. Foi só por um esquecimento lá, uma coisa jurídica, que continuou o projeto freudiano. E foi assim que se deu a saída. Quando essas pessoas saíram, elas perderam aquilo que tinham deixado, porque abriram mão dos estatutos. E foi isso, só isso, que fez com que, quando nós tivéssemos começado a pensar nos estatutos no campo lacaniano, pensamos de um jeito em que os locais não seriam subordinados hierarquicamente a um nacional. É assim que qualquer decisão que se fizer num fórum, claro que ela não vai ser sem a orientação da carta da IFE, mas qualquer decisão de um fórum não pode ser desfeita pelo nacional. Bom, eu acho que foi em função deste fato. É só isso que eu queria lembrar. Ótimo, ótimo. Então, retornando aqui à carta do Miller. Essa carta está lá no site da EBP, tá? Foi de lá que eu peguei. Ele diz assim, ó, isso são palavras dele. Em seguida, é preciso ficar atento a uma dificuldade particular ao Brasil. A escola francesa, a escola venezuelana, a escola argentina são bem naturalmente escolas unas. Seu problema é acolher, até mesmo suscitar em seu âmbito múltiplo. O Brasil, pelo contrário, é múltiplo, e por sabermos disso é que começamos fundando as seções da escola, antes mesmo de fundar a própria escola. O da escola é frágil, e será bem-vindo tudo que venha reforçá-lo com uma condição, que o múltiplo o aceite de bom grado. Os estatutos, longamente discutidos, linha por linha, indicam um equilíbrio a respeitar nas decisões menores que fazem a vida cotidiana de uma instituição. E aí ele diz, em suma, é uma história bonita. Entretanto, prezados colegas, já é história antiga. Existe uma escola, começa uma história nova, é o ano zero. Eu achei muito interessante que alguém da psicanálise fale de ano zero. Achei, assim, sintomático falar de ano zero, que não existe o ano zero, né? A gente sabe que isso não existe. Nas análises, a gente fala qual que é o ano zero. Não é quando você nasce, por exemplo, né? O ano zero está muito lá para trás, se é que ele existe, né? Então, essa é a carta do Miller, quando a EBP foi fundada, né? Então, a MP, alguns acontecimentos anteriores à cisão. Então, a EBP foi fundada em 95, em 98 houve a cisão, 3 anos depois. Quais são os acontecimentos que antecederam essa cisão? Alguns deles, tá? Primeiro, estava se cogitando a possibilidade do AE permanente. Quem fala disso nesse livro de 1998, da cisão, é a Sônia Alberti, no texto A Situação da Psicanálise em 56 e em 98. Ela retoma um texto do Lacan para falar de 98. Então, estava se cogitando a possibilidade do AE permanente. E o Jacques Miller tinha ficado muito enfurecido porque um dos seus analisandos, que tinha funções de direção importantes na AMP, não tinha sido nomeado pelo PASSE. Então, tinha uma intromissão dele no PASSE, uma intromissão direta dele no PASSE. A gente sabe, e isso, no próximo semestre, vamos convidar alguém para falar desse dispositivo, né, com mais propriedade, mas a gente sabe muito bem que não ser nomeado pelo PASSE é uma coisa das mais comuns. É o que tem de mais comum, é não ser nomeado. E que isso não significa que a pessoa não terminou a análise, significa que não foi possível pescar ali naquele momento, aprender naquele momento, alguma coisa do desejo do analista, né? Então, o analisante dele não foi nomeado, ele ficou muito bravo e começou a questionar a própria legitimidade do cartel, do PASSE. E aí também se conversava sobre isso, sobre o AE permanente, que vai na contramão absoluta da proposta do Lacan, né? Outra coisa que estava acontecendo é que o Miller, ele ameaça em uma carta tomar suas liberdades com a EBP, esse é um termo dele, caso o livro de Colette Soler, que seria lançado
por ocasião de seu seminário no Rio de Janeiro, então ela dava seminários no Rio de Janeiro e seria lançado um livro. Então ele disse que ia tomar as liberdades com a EBP se o livro dela fosse publicado, acusando esse livro de ser um livro bis do seu livro, que era Lacan elucidado. E que, inclusive, ela tinha colocado mais artigos no livro dela para ficar maior que o dele. Né? Então, tinha essa acusação aí, que esse livro não podia ser publicado porque era um plágio e que, inclusive, estava maior que o dele, enfim. Também teve uma crítica pública, sim, da Judith Miller à viagem de Quiné a Toulouse. Né? O Quiné, né, isso tem também aqui no livro, ele estava bastante emocionado e feliz porque era a primeira vez que um brasileiro, né, estava sendo chamado para falar lá na Europa com todas as despesas pagas, era um convite. Né? Esse lugar, o Brasil não estava no lugar de país de terceiro mundo, num lugar de necessitado. Né? Então, estava todo mundo feliz com essa... como é que era o termo? Eu me esqueci o termo aqui. Mas com esse intercâmbio, né? Vamos chamar de intercâmbio. Eu acho que em francês é jumelagem, mas agora eu não sei em português como é que era o termo, me esqueci aqui. E a Judith Miller, ela faz uma crítica, né? Ela não gosta desse intercâmbio, e aí as pessoas no entorno, os outros psicanalistas, se colocam contra essa crítica, acham completamente incabível que uma escola não tenha autonomia para decidir quem chamar, para onde que vai, o que vai dizer e quem que vai ser chamado. Né? E as pessoas se opõem a isso, inclusive o Bernard Nominé, na época, se opõe claramente a essa crítica da Judith Miller. Outra coisa que estava acontecendo, isso no Brasil, o seminário do Quiné, em BH, que ele dava já há 7 anos, ou seja, antes da EBP, foi questionado, a atividade de ensino em Natal que ele ia dar tinha sido cancelada pela EBP, e o livro A Descoberta do Inconsciente tinha sido censurado, e além do que, a anulação do convite para ele ir a Curitiba falar do passe. Tudo isso por instâncias que não estavam diretamente relacionadas com esses lugares, pela EBP mesmo, uma coisa assim, uma carteirada, como se diz, né? De não vai fazer, não vai ter, vai ser cancelado. Então, esses são alguns dos acontecimentos antes da cisão. Em Madrid, a discussão gira em torno do passe. A MP havia estabelecido que o presidente da EEP e o delegado-geral, que é Miller, teriam autoridade para colocar e rechaçar nomes da lista de passadores, o que também é um grandíssimo abuso. Então, o Miller ele podia tirar e colocar nome da lista de passadores. Isso é um problema sério. Como eles poderiam fazer isso diante do fato de que não conhecem todos os analisantes e suas análises? E isso seria desqualificar as nomeações de AME. Não se confia nos AME, que eles tenham capacidade de indicar passadores. O passe seria apenas em espanhol, essa era outra regra. O saber próprio dos AE, essa é a aposta do passe, é um saber novo, de sua colheita, um saber mais verdadeiro do que qualquer outro. Porém, isso não quer dizer que o título de AE seja um certificado de saber garantido. Existe algum AE que se proponha a um poder em nome do saber, que acabe com a distinção entre hierarquia e grados? Isso é uma fala da Galano, tá? Da Carmen Galliano. Pode falar, Andréia. Eu acho que isso, eu ia dizer isso, que na verdade, a instância de poder indicar passadores é misturar hierarquia e grados e desqualifica completamente o dispositivo do passe, não é? É enfiar ali a instância de poder decidindo tudo. O que eu ia te dizer, eu escrevi aqui, que tudo isso, essa confusão, esse debate a respeito desse paciente de Jacqueline Miller, que não foi nomeado, está publicado em um número da revista Opção Lacaniana, chama o Caso B. É um número antigo, então, claro, que se vocês quiserem, eu tenho esse número, posso depois emprestar para vocês tirarem xerox, tá? Eu quero sim. E a época, na verdade, Quiné foi a Toulouse, e depois essa jumelagem, é como dizer, fóruns não, porque não eram fóruns, sessões gêmeas, então próximas,
foi feito entre Toulouse e Rio de Janeiro. Isso fez com que Quiné fosse a Toulouse e Marie-Jean Sorret viesse dar seminário no Rio de Janeiro. E também havia uma proximidade entre Madrid, onde estava sendo questionado, foi onde deu essa confusão que você contou, e estava sendo essa proximidade com o Rio de Janeiro, em função até da amizade de Carmen Galiano com os colegas do Rio. Então, Meller publicou uma carta dizendo que havia um Titanic na MP. E o Titanic se chamava Rio, Toulouse e Madrid. Era esse o Titanic que havia, né, na MP. Ótimo, Andréia. E aí, gente, diante de tudo isso, os psicanalistas começaram a escrever cartas para entender isso, para questionar, para tentar repensar todas essas coisas, né? E aí, a primeira que eu vou ler aqui é do Francisco Perenha. Ele diz assim: essa escola, o Francisco Perenha é da Espanha, né, Andréia? De Madrid, sim, né? Sim, da Espanha. Ele diz assim: essa escola não funciona de outro modo senão o da vassalagem. Não entendi porque Miller sentiu-se tão desautorizado porque M. Bassols não tinha sido nomeado e tampouco entendi o plágio de Soler. Agora entendo. Você é o dono da MP, o proprietário. Uma quinta requer capatazes e trabalhadores braçais. Qualquer outra coisa está fora de lugar, como esses ingênuos liberais que creem que as pradarias são suas. Isso ele escreve lá numa carta e publica na rede, né? Nesse livro também tem alguns textos muito interessantes que eles foram escritos depois já da cisão, né? Mas eles são escritos para pensar o que era uma cisão. A Marianita, por exemplo, num texto que ela faz que se chama A Crise na Sociedade Britânica de Psicanálise de 41 a 45, que é um confronto entre Anna Freud e Melanie Klein, que deu origem a uma crise, ela diz o seguinte, que numa crise sempre 3 coisas estão em jogo: os destinos da psicanálise, a formação do analista e a guerra das transferências. Né? Eu achei importante isso que ela disse. Num outro texto, a Vera Polo diz o seguinte, que os motivos que levaram à cisão, ela está falando da cisão de 53, tá? Mas eu acho que esses motivos, eles se repetem, né? Os motivos que levam à cisão são a não permutação legitimada, a técnica a serviço da segregação, favorecimento da cristalização dos grupos e o desaparecimento do discurso do analista. Né? É isso que ela coloca aí. Em outro texto que também está nesse livro, que se chama A História do Movimento Psicanalítico, a Eliana Sherman, ela traz uma citação de Freud que eu vou ler aqui para vocês, que eu gostei bastante, né? Ele diz assim, isso é de 1914. Eu compreendia bem que, numa primeira aproximação, as verdades desagradáveis da análise, alguém pudesse empreender a fuga. Eu mesmo sempre sustentei que o recalque, ou as resistências que o mantém, atinge toda a inteligência. Isso ocorre se o sujeito não chega a superar um determinado ponto através do processo analítico. Porém, não constava de minhas convicções que alguém, tendo empreendido a análise até um certo alcance, pudesse renunciar ao aprendido e voltar a perdê-lo. Quando, mediante um trabalho empenhado, alcançou-se um ponto em que o enfermo foi capturado por algumas articulações do saber analítico, acreditava que ele passasse a manejá-las como próprias, mas nos aguardava uma nova experiência. Sob o império da resistência, sempre sopra o vento aprendido e o sujeito volta a se defender como em seus melhores dias de principiante. Deparei-me com um espetáculo que o mesmo pode ocorrer entre os psicanalistas. Os psicanalistas também se despedaçam entre si, aprisionados pela ganância da enfermidade. É uma citação do Freud para falar da crise lá da época que ele viveu, né? 1914, eu acho que tem a ver com Jung, né? Com aquela crise com Jung, enfim. Vou continuar aqui.
Então, agora vamos para as cartas de desligamento, né? As pessoas escrevendo as cartas de desligamento. A Maria Anita diz assim, antes de começar com as cartas: o 10º Encontro Internacional do Campo Freudiano e o primeiro Congresso dos Membros da MP, em julho de 98, apresentaram para muitos de nós momentos de pesadelo. Foi quando vimos se desfazerem os laços associativos, de amizade, de transferência de trabalho que nos uniam. Foi o momento de vermos o colega, antes íntimo, virar o rosto para não nos cumprimentar. Foi o momento de ouvir o delegado-geral enunciar que a MP era um exército em guerra contra a IPA e que o próximo objetivo era a conquista dos países de língua inglesa. Mas foi também o momento dos encontros no Hotel La Havana, quando descobrimos afinidades inesperadas com colegas que em outras partes do mundo lutavam com as mesmas perguntas que já não encontravam respostas adequadas no seio da MP. Novas afinidades, novas amizades e velhas amizades que se renovavam. De agosto a outubro de 98, então depois desse encontro que teve em Madrid, em Barcelona, depois desse encontro, membros da EBP e AMP foram se desligando da instituição. Colocaram suas cartas na rede. As cartas de despedida foram censuradas. Veja só. Lucas, você pode desligar? Ah, tá, desligou. Então, as cartas foram censuradas. Aí a Marianita diz: retorna, sim, o verdadeiro fantasma brasileiro, o da ditadura militar com a censura à palavra, ironia suprema numa escola que se disse até este ano de orientação lacaniana. O Jairo Gerbasi se demite da MP e da IBP antes mesmo de Barcelona. Foi a primeira demissão. Rainer Mello, nomeada AE, foi a terceira a solicitar o desligamento. Eu vou ler um trecho das cartas aqui. O Jairo diz que a escola está dividida entre aqueles que servem a Miller e aqueles que servem a Lacan, e que ele não está em nenhum grupo, porque pensava estar aí para a psicanálise. Rainer Mello chama o Miller de Napoleão e diz que esse é o seu delírio. Em 12 de agosto, quando pede seu desligamento, diz que ele é autoritário, prepotente, chefão, cria grupos, dissolve outros, proíbe livros, escolhe os temas de estudo e refuta outros, não respeita os estatutos. Em 26 de agosto, a Andréa pede o desligamento antes, 16 de agosto, mas em 26 ela faz um adendo à carta que eu vou ler aqui. Ela diz assim, aqui eu que fiz um resumo, tá? Quando for citação dela, eu digo. Em sua carta, menciona que os colegas de Campo Grande, que estão a serviço de Miller, tentam impedi-la de publicar um livro de Quiné, que é o livro A Descoberta do Inconsciente. Eles dizem, vamos guardá-lo, encaixotá-lo por um tempo. A Andréa pergunta, até quando? Como ninguém responde, ela sugere que ele seja queimado em uma fogueira, esperando que isso faça questão. Segundo ela, não fez. Ela diz, agora são palavras dela, parece-me grave quando alguns autores são publicáveis e outros não. Parece-me grave quando algumas transferências são aceitáveis e outras não. E logo adiante ela diz, recebo uma ligação de uma pessoa que fez seu pedido de entrada na escola há pouco pedindo um livro. Essa pessoa diz, nós podemos ler, é só não mostrarmos para os outros para não sermos prejudicados. Parece-me grave quando alguém que se aproxima da escola agora sustenta tal cinismo. Não posso compactuar com isso. Semana que vem, o livro estará nas livrarias e se chama A Descoberta do Inconsciente. Essa que foi a carta da Andréa. O Antônio Quiné, a carta dele, ele diz assim, aí ele conta que o seu seminário em Minas tinha sido sabotado, suas atividades canceladas, um livro censurado. As pessoas que tinham transferência de trabalho com ele estavam sendo cerceadas. E ele também havia sido impedido de ir até Curitiba falar do passe. E aí ele diz, isso são palavras dele, por que uns participaram das reuniões do Hotel La Havana em Barcelona e outros não disseram um amém à política do encarnado? Porque não citam Miller o bastante? Porque tem outras referências? Porque tem uma leitura diferenciada de Lacan e não consideram que até hoje só exista ou pelo menos um que saiba ler Lacan?
Participei intensamente da escola da causa freudiana e sem medir esforços na preparação e na fundação da EBP. A aposta original não existe mais. Não participarei da refundação da Associação Mundial de Psicanálise, que exclui de seus princípios e de seus objetivos a psicanálise. A Sônia Alberti, a carta da Sônia Alberti, que é de 10 de outubro. Quando iniciaram as recentes críticas à EBP, perguntavam: mas vocês não sabiam que era assim no campo freudiano? Por que agora estão criticando? Sim, nós sabíamos que no campo freudiano havia uma autoridade, uma organização tal que tudo passaria sempre pelas instâncias hierárquicas, mas havia assembleia, havia permutação, havia o passe na tensão com a hierarquia. Não sabíamos que para a escola que desejávamos e para o estilo de cada um jamais haveria lugar, pois sempre seríamos solicitados a voltar outro dia quanto a isso. Como se exprime Lacan quando diz em sua Ética o lugar que a tirania reserva ao desejo. E ela continua: votei não à caça às bruxas, votei não ao favorecimento de uns contra o desmerecimento de outros, em decorrência puramente de uma política do dividir para melhor reinar. Não foi exatamente um não a Jacques Miller, pois não via mal nenhum em Miller não ceder sobre seu desejo, mas votei em não assinar embaixo do desejo dele que não me competia sustentar, pois já vira o suficiente dos estragos que o desejo dele podia acarretar na comunidade da qual eu fazia parte. A carta da Dominique, de 20 de setembro. O que surpreende, já é uma citação dela isso, tá? São palavras dela. O que me surpreende, além de tudo, é o ódio. Um ódio digno da pior das guerras. O ódio dos soldados que metralham aqui ou lá pela boa causa. A gente boa no país abaixa os olhos pela boa causa. As querelas de vizinhos, os rancores do passado, as rivalidades fraternas tornam-se julgamento fratricídios, processos em série, condenações totalitárias. A novidade é que de 2 anos para cá, a política da MP sustenta que para defender a psicanálise tem que proscrever a divergência. É aí que a função da palavra e o campo da linguagem começaram a ser seriamente maltratados. A palavra maltratada na escola de Lacan começou com a maledicência, o plágio imputado a Soler. E eu, como muito, silenciei o meu desacordo pela boa causa. Depois teve a desconfiança com relação à enunciação. Então comecei a ficar preocupada em relação à manutenção da via da fala, pois se falava o mesmo, era plágio. Se falava o diferente, era motim. Então essa é a carta da Dominique pedindo o desligamento. Luiz Scovitch tem uma carta que ele diz assim: então, ele dirige essa carta para o Miller. Então foi você que introduziu uma frase decisiva. A frase é: eu sou de uma geração que crê em Jacques Miller, desde 1966. Muito bem, mas uma coisa é crer em seu curso a orientação lacaniana. Outra é crer que a escola de Lacan necessita que o lugar de exceção seja ocupado por Jacques Miller, e isso em todos os níveis da MP. Sua posição vai no sentido do desvio que eu deploro, um certo misticismo religioso que invade insidiosamente nosso campo e que encontra sua maior manifestação na construção de um dogma, este da infalibilidade papal. Né? Agora, então, depois dessas cartas de desligamento, para encerrar, tem mais só um finalzinho aqui, sobre a criação do Fórum Psicanalítico, né? Essa é uma carta, de novo, do Francisco Perenha, é de julho de 98. Ele diz: Lacan havia estabelecido 3 critérios para um possível funcionamento de sua escola. 2 dispositivos, o cartel e o passe, e um critério de funcionamento propriamente dito, baseado na mais rigorosa permutação. 3 elementos claros de descompletude, 3 elementos que tornaram possível uma escola não sustentável exclusivamente sobre a alienação transferencial, ou a demanda de saber, ou a proteção corporativa, e sim uma escola em que se pudesse habitar um final de análise.
é uma responsabilidade premente, permitam-me dizê-lo, assim que não se prolonguem os estragos que essas conjunturas produzem nas análises. E se digo estragos, é porque são momentos em que a tentação ao recurso de usar o poder concedido pelas transferências parece irresistível. Pode acontecer que o vínculo transferencial, motor das análises, e que requer que haja um analista para que a separação seja possível, para que um sujeito possa produzir-se como causado, pode acontecer que esse vínculo se oriente até a inflação institucional, ou a beatitude transferencial, ou, em todo caso, a um beco sem saída que pode conduzir alguns analisantes ao pior. Então, uma preocupação com as análises mesmo, né? E aí, o fórum, né? Qual que era o objetivo do fórum? Pôr a pensar a experiência e um modo de fazer escola que não seja burocracia e nem seita. Então, essa iniciativa dos fóruns, ela foi proposta já em 98 e tinha esse objetivo. O conteúdo do trabalho deveria girar em torno do problema da seleção dos analistas e sobre as perguntas acerca da experiência sucedida, da clínica e do fim de análise, que é o atravessamento da fantasia. Qual é o destino da transferência? Como se determinam as transferências nos laços institucionais? Então, os fóruns foram pensados para pensar a escola do Lacan. Como seria possível fazer existir o conceito de escola proposto por Lacan, lá na ata de fundação e na proposição e também em outros textos, né? Eu vou terminar com duas citações, uma do Quiné. Essa citação do Quiné, ele pega de um livro chamado Bem Julgar, Ensaios sobre o Ritual Jurídico. É um livro em francês, que é de 1996. Ele diz assim: a democracia engendra o conflito. Eis uma de suas diferenças com o sistema totalitário. A sociedade democrática é uma sociedade que repousa sobre uma secreta renúncia à unidade, sobre uma surda legitimação do afrontamento de seus membros, sobre um abandono tácito de esperança de unanimidade política. O sistema totalitário se caracteriza, pelo contrário, pela recusa dessa divisão originária e pela afirmação da unidade social. Agora, palavras do Quiné. Nesse sentido, a democracia é solidária da inexistência do um totalizador. Ela é solidária da diferença, pois a unidade social é uma ilusão sem futuro e é em nome de que se justificam os piores meios. Então, o fórum nasce com essa proposta democrática de acolher a divergência, das pessoas poderem se colocarem, das pessoas poderem discordarem umas das outras. Então, isso é muito bonito. Aliás, quando eu fiz o meu pedido de entrada como membro de escola, o meu pedido para ser membro de escola foi exatamente isso que eu coloquei, que a minha escolha se dava por causa disso, porque era uma escola em que as pessoas podiam divergir, que as pessoas podiam discutir, que as pessoas podiam dizer o que pensavam, né? E isso estava lá mesmo desde o princípio. Foi nesse sentido, pensando nisso, que a proposta da criação dos fóruns se fez, né? E vou terminar com uma citação da Soler, de uma das cartas que está lá nesse livro de 1998. Ela diz: a multiplicidade de laços, as afinidades de trabalho, os interesses comuns, as simpatias não poderiam ser um perigo para a psicanálise. As transferências são e devem ser tão polimorfas quanto a pulsão e tão singulares quanto os sintomas. Sob tal condição, elas fazem do mundo da psicanálise um mundo vivo, em que o desejo circula, múltiplo e contagioso, em uma só palavra, inspirador. Então, é isso que eu tinha pensado para falar para vocês. O meu recorte de tudo, né, que está lá no livro foi esse, tá? Vou passar a palavra para a Tati agora, tá, Tati, para você dar continuidade aí. Obrigada, Priscila. Então, tá todo mundo me ouve bem? Posso dizer só uma coisa ainda, Priscila?
da sua fala é que eu fiquei pensando muito. Estou com som? Ah, eu fiquei pensando muito, assim, anos depois, por que essa coisa de uma perseguição a Antônio Quiné? Será que era em função das transferências, do tanto que ele trabalhava, publicava? Eu acho que sim, também, mas ele iria ser o próximo diretor da EBP, quando Miller detona tudo isso. Então, eu acho que também tinha o medo de alguém que estaria na instância, no discurso do mestre aí, com poder, né? Eu acho que isso também causou. Isso fez com que, na véspera dele assumir, Jacques Alain Miller tivesse marcado uma conversação, porque ele gostava desse termo, conversação. Então, era conversação do Rio de Janeiro. Ele chamou todo mundo do Brasil para ir até o Rio de Janeiro, assim, em cima da hora. Eu vou contar uma coisa que parece, hoje em dia, não tem muita importância, parece mais uma fofoca, tá? Mas Rudinesco adora, conta um monte de coisas lá que a gente lê e adora saber, então vou contar essa. Eu sei que, na época, era assim, em 15 dias ele ia fazer uma conversação no Brasil, Jacques Alain Miller, para resolver isso, se Antônio Quiné ia ser o diretor, se não ia, se ia assumir, e que havia muito mal-estar no Brasil. E daí chamou os membros do Brasil todo para ir ao Rio de Janeiro, marcou num hotel, e eu lembro, eu era jovem, sei lá, uns 30 anos, ou nem 30 anos, e as passagens no Brasil, na época, era uma coisa absurda. Isso era antes de real, era não, como era RV, não, era uma coisa que o dinheiro subia todo dia. As passagens estão caminhando para voltar como eram há 30 anos atrás, 25 anos atrás. Eu sei que daí eu comprei essa passagem, devo ter gastado o que não podia para comprar essa passagem, para estar na conversação, muitos brasileiros fizeram isso, e aí todo mundo esperando no hotel, e sabe o que acontece? Já que aquela mulher comete um ato falho, um lapso. Ele, na hora de vir para o Rio de Janeiro, que ele já sabia que ia ser barra pesada, ele entrou no avião errado, foi parar em Frankfurt. E nós passamos um dia e uma noite esperando ele chegar de Frankfurt para fazer a tal da conversação. Se vocês quiserem, isso tudo foi colocado em e-mails, essa conversação, eu imprimi e encadernei. Eu tenho isso também, essa conversação do Rio de Janeiro, que a gente esperou quase 20 horas, já que aquela mulher chegar do engano dele de Frankfurt. Bom, e foi uma conversação de ataque, né, Andréia? Foi uma coisa foi horrível. Uma coisa bélica. Foi. Gastei o dinheiro de um ano para pagar uma passagem para ir lá entrar numa guerra. Sim. Bom. Então, vamos lá. Todo mundo me escuta agora? Então, a nossa, eu, Tatiana Siqueira, e a Priscila Pesqueiro, somos atuais delegadas nessa gestão, e a nossa proposta para o Espaço Escola é a retomada dos textos que normatizam a escola, né? Que normatizam os fóruns e tal. E aí a Priscila começou com o livro, e aí eu vou para a Carta da IFE. E como a Carta da IFE é um documento, é uma coisa legal, eu achei mais fácil de entender que eu peguei trechos da carta e coloquei em slides para a gente acompanhar, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Se alguém quiser falar e eu não conseguir ver, vocês me avisam, se a Andréia, porque se a Andréia qualquer coisa ela vai me corrigir aí também, viu, Andréia? E se precisar falar, se eu não ver, me chamam aqui, tá? Vou compartilhar a tela, peraí. Pera. Não estou conseguindo colocar na tela grande depois que compartilha. Ó, não vai. Deixa
Deixa eu tentar de novo, peraí. Esse seminário foi idealizado pela colega Priscila Pesqueiro, né, que juntamente comigo exerce a função de delegada na gestão do Fórum do Campo Lacaniano do Mato Grosso do Sul. Assim, ela trabalhou, através do livro da Maria Anita Carneiro Ribeiro, a história do nascimento da EPFCL, retomando de forma simples a questão aqui, breve, né, em julho de 98, em Barcelona, se deu o debate sobre a crise que passava a Associação Mundial de Psicanálise. Esse debate tomou corpo e se expandiu através dos fóruns espalhados pelo mundo, que acabaram por se tornar uma comunidade, a qual, logo por sugestão de Colette Soler, se chamou Campo Lacaniano. Em dezembro de 2001, em Paris, se reuniram através da IFE, Internacional dos Fóruns. Nessa ocasião, a Assembleia proclamou a criação da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, EPFCL, e a IFE passou a se intitular IFE-EPFCL. Minha proposta hoje é trabalhar a Carta de Princípios da IFE, criada em 2001, e atualizada a cada 2 anos por ocasião dos encontros internacionais. A última atualização ocorreu em Barcelona em 2018, porque, em razão da pandemia, em 2020 a gente não teve um encontro internacional, mas esse ano vai ter, em junho, né? Vai ter em Buenos Aires nosso encontro. Então, como é uma carta de princípios, eu montei slides para ficar mais fácil da gente entender, mais agradável. E eu usei para fazer esse slide a própria carta da IFE, e que está disponível na internet, né, no site da EPFCL, e também eu usei o texto da Andréia Rodrigues, que é nossa sopa de letras, que está disponível na estilete número 1. Tá? Então, foram essas 2 referências que eu usei de base. Então, aparece sem a barra em cima ou está aparecendo com a barra para vocês? Aqui em cima, está aparecendo só o slide? Tatiana, Não, aparecendo. Tá aparecendo com a barra do lado aqui. Não está como modo apresentação, né? Não, mas não tem problema. Não tem problema, não? Tá. Não. Eu acho que o modo apresentação, Tatiana, lá embaixo, no canto direito, antes de começar aquela parte do Zoom, será que não é aquele símbolo que está ali? Lá embaixo? Aí eu tenho que parar a apresentação para ir lá olhar? Não, para você tá com a apresentação? Tá. Então eu acho que Peraí, deixa eu ver. Como é que é para fazer? Eu parei a apresentação. Como é que é para fazer, Marisa? Eu acho que talvez você não tenha selecionado compartilhar a tela toda, alguma coisa assim. O que aparece quando você coloca compartilhar? É no próprio PowerPoint aí, ó. Tem que ter um símbolozinho que é apresentação de slides, ó. Vamos ver. Clica na taça que fica lá embaixo, ó, do lado do Zoom. Na tacinha. Não, mas tá bom, tá? Acho que tá dando para ver bem. Aonde que vocês estão falando? Embaixo no Zoom? Não, no PowerPoint. É porque eu acho que eu estou entendendo. A Tatiana, no seu computador, ele está aparecendo a apresentação, Tatiana? Só para a gente não aparece? Não aparece a minha página aqui? A sua página aparece. Parece. Só não fica em tela cheia, digamos assim. Mas dá para ver, né? Tá bom, dá para ver, sim. Dá para ver. Será que é porque eu não sou... Bom. Então, vamos lá. A Internacional dos Fóruns do Campo Lacaniano, IFCL, tem como objetivo federar as atividades do Fórum do Campo Lacaniano, cuja iniciativa foi lançada em Barcelona em julho de 1998, e desenvolver entre eles novos laços de trabalho. Após a crise de 1998, os fóruns tentaram... esse texto que eu estou lendo está na própria carta, tá?
os fóruns tentaram uma contra-experiência. Nascidos de uma oposição ao abuso do na psicanálise, eles visam uma alternativa institucional orientada pelos ensinamentos de Sigmund Freud e Jacques Lacan. A Assembleia da IFE, reunida em 16 de dezembro de 2001 em Paris, proclamou a criação da Escola da IFE, a Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, EPFCL, conforme o que estava previsto na Carta de 1999. Por esse fato, a IFE se intitula doravante IFE EPFCL. Em todo lugar onde houver dispositivos de escola, sejam epistêmicos ou de garantia, a intitulação do conjunto Fórum Escola passa a ser Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano de X, ou seja, EPFCL França, EPFCL Espanha, e assim, né, sucessivamente, EPFCL Brasil e tal. Né? Os fóruns associados à IFE, EPFCL, pertencem ao campo lacaniano. Seu objetivo principal é contribuir para a presença e a manutenção dos desafios do discurso analítico nas conjunturas do século. É uma coisa muito importante, isso aqui, que para deixar marcado, né? Esses fóruns do campo lacaniano não são escola, não outorgam nenhuma garantia analítica. Então, desde sua primeira versão, a Carta da IFE declara o fórum não é escola, mas terá uma escola. Né? Então, os fóruns não são escolas, mas terão suas escolas. Desde o princípio da Carta da IFE, isso já está estipulado. Então, vou citar um pedacinho do texto da Andréa Rodrigues aqui. No Brasil, em outubro de 1999, em Belo Horizonte, foi criada a Associações do Fórum do Campo Lacaniano, a FCL, federada à IFE, que reúne os membros de diversos fóruns brasileiros. Em dezembro de 2001, em Paris, a Assembleia Internacional dos Fóruns do Campo Lacaniano, IFCL, fundou a Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, EPFCL, e passou a intitular-se IFE-EPFCL, existindo, então, uma escola que se reconhecia lacaniana. Isso implicava, necessariamente, na existência dos chamados dispositivos de escola. Em uma palavra, o passe, e naqueles lugares que pudesse acolher esses dispositivos, a intitulação do conjunto fora escola passou a ser EPFCL de X, sendo X o país onde isso se dava. A FSL passou a chamar, então, EPFCL Brasil. Chama-se o conjunto as relações entre os fóruns e a escola, porque, embora os fóruns não sejam escola, como afirma a Carta da IFE, eles participam da manutenção dos objetivos da escola e são orientados rumo a ela. Então, quais são as finalidades do fórum, né? Então, a finalidade crítica, articulação com outros discursos e polarização em direção a uma escola. Tati, deixa eu só te interromper um minutinho. É que você fez os slides, está tão bem feito, e eles não estão passando. Você pode ir lá no slide que está, tipo, no slide 4, eu acho, para a gente poder ir lendo? Isso você vai precisar ir fazendo e mudando. Marisa, porque... será que eu não consigo mandar para você fazer aí, não? Me manda que eu tenho. Manda. Vou mandar. Será que eu mando pelo WhatsApp? Pode mandar pelo WhatsApp e daí vai seguindo a sua apresentação enquanto eu tento salvar aqui e compartilhar, tá? Pode me mandar pelo WhatsApp. Aqui primeiro, peraí. Ai, gente, desculpa. A gente devia ter testado antes, né? Imagina, Tati, isso acontece.
Recebeu, Marisa? Recebi. Vou tentar colocando aqui, mas não precisa me esperar. Vai tentando que eu vou ter que passar para o computador, tá? Eu acho que perde muito sem, viu? Já é. Vamos ver. Não aparece nada não aparece nada, Priscila? Porque para mim fica parecendo que tá compartilhando a tela. Sim, Tati, aparece, mas aí aparece a primeira que é o seu tá. título. Então, Ele não vou está aparecendo os slides conforme você vai lendo. Tá, vou tentar aqui de novo. Aí, a Marisa conseguiu? Conseguiu? Aí, foi nesse que eu parei, né? Pode continuar, então, gente? Pode sim, Tati. Então, a finalidade do fórum: crítica, articulação com os outros discursos, polarização em direção à escola. O objetivo principal dos fóruns se desdobra em 3 eixos: a crítica, a articulação com os outros discursos, a polarização em direção de escola de psicanálise. Os fóruns nasceram de uma exigência relativa às condições necessárias para a manutenção do discurso analítico. De acordo com essa origem, continuará sendo uma das suas finalidades constantes a crítica do que se diz em nome da psicanálise, no conjunto das diversas correntes do movimento analítico e das práticas institucionais que se propõe sustentá-la. Sendo do campo lacaniano, o qual inclui o seu conjunto os discursos reguladores dos gozos, os fóruns têm como vocação própria assegurar a repercussão e a incidência do discurso analítico no seio dos outros discursos, ou seja, serão especialmente da alçada as conexões com as práticas sociais e políticas que se confrontam com sintomas de nossa época e os laços com outras praxes teóricas, ciências, filosofia, arte, religião, e etc. Os fóruns não deixam de ser orientados à escola, de onde toma o seu sentido, pois é a escola que se dedica a cultivar o discurso analítico. Pode passar, Marisa, por favor. Então, os fóruns são compostos por, no mínimo, 10 membros, podem e têm diversas formas, associações ou federações nacionais ou locais dotadas de estrutura, quer ou não tenha status jurídico, e que admitam membros que pagam cotização. Então, o nosso Fórum do Mato Grosso do Sul, né, esse ano, está fazendo 15 anos, né, aniversário dele de 15 anos, até a Marisa falou no começo na abertura aqui do nosso Espaço Escola, e mesmo ele tendo 15 anos de idade, ele, ano passado só, que ele passou a ter personalidade jurídica. Então, ter personalidade jurídica ou não é empecilho para ser fórum, né? Então, quer tenha ou não status jurídico, os fóruns funcionam segundo a regra democrática. Os responsáveis pelas instâncias são eleitos por votação secreta para a gestão com duração máxima de 2 anos, aplicando-se a regra de permutação a todos os cargos de gestão. Então, a nossa comissão de gestão aqui do nosso Fórum do Mato Grosso do Sul, desse biênio 2021-2022. Então, a coordenadora é a Marisa Costa, tesoureira é a Eliana Arambel, a secretária é a Lívia Borges, a Andréa Bruneto é a nossa coordenadora de cartel, eu e a Priscila somos as delegadas. E aí, essa gestão vai trabalhar por 2 anos, né? Daí, no final do ano, vai ter uma outra eleição e uma nova gestão vai suceder, né? Então, pode passar, Marisa. Então, quais são os fóruns que tem aqui no Brasil? Então, a gente tem Fórum Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Joinville, Juiz de Fora, Mato Grosso do Sul, Niterói, Nova Iguaçu, Fórum da região dos Lagos, Fórum da região Serrana, Fórum do Rio de Janeiro e Fórum Salvador. Faltou algum? Acho que faltou São Paulo, né? Não está aí? Não sei se... Está aqui sim, eu estou conseguindo ver Fórum. Ah, tá, talvez eu não... Então tá, então esses são os fóruns. Passa para outro slide, Marisa, por favor. E esses aqui são os fóruns em formação.
Então, Fórum ABC Paulista, Alagoas, Blumenau, Florianópolis, Sobral e Porto Rio, que é Porto Velho e Acre e Rondônia, Porto Rio. Então, os fóruns não são escola, mas eles participam da manutenção desses objetivos da escola. Eles se dão com o objetivo de preparar o retorno para a escola de Lacan, o contexto das necessidades do nosso tempo. A escola é regida pelo texto Princípios Diretivos para uma Escola, orientado pelos ensinamentos de Sigmund Freud e Jacques Lacan, atualizada ao longo dos anos através do voto de todos os membros da escola. O conjunto Fórum Escola funciona em relação solidárias com os colegiados clínicos das formações do campo lacaniano. Então, essas formações clínicas é o Instituto de Formação Clínica, que é aqui o nosso Ágora, né? O nosso Ágora. Então, assim, na maioria do país, o Instituto de Formação Clínico, ele fica ao lado, né, do fórum, né, digamos assim. Apenas em São Paulo, que desde o começo do Fórum São Paulo, ele era junto é dentro do Fórum São Paulo, Instituto de Formação Clínica, e agora o Rio de Janeiro também juntou, né, também está junto, mas desde o princípio, na maioria do país e na maioria do mundo, o Instituto de Formação Clínica acontece como aqui no Mato Grosso do Sul, como é o nosso Ágora, que é o Instituto ao lado, né? Então, eu vou ler mais um pedacinho aqui. Desde o início do campo lacaniano, outro dispositivo se instituiu, os das formações clínicas do campo lacaniano. As formações clínicas se dedicam ao estudo, ao ensino e pesquisa. Em Mato Grosso do Sul, temos o Ágora Instituto Lacaniano, atualmente coordenado pela nossa colega Cláudia Wusch, tá? Vou citar a Andréa Rodrigues novamente aqui. Temos, em primeiro lugar, os fóruns do campo lacaniano, hoje espalhados por muitas cidades do mundo, da Europa à Oceania, passando pelas Américas e Oriente Médio. Esses fóruns se reúnem sob orientação e federação da Internacional dos Fóruns da Escola de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano, IFE-EPFCL. Existem associações e os grandes fóruns nacionais, como a EPFCL Brasil, EPFCL França, e como já dito acima, há também os dispositivos de ensino, que na maioria dos lugares se chamam formações clínicas do campo lacaniano. Então, nossa formação clínica é o Ágora, né? Aí ela continua. Por fim, não menos importante, temos a Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, EPFCL. Apenas a EPFCL é a escola. Todas as demais instâncias, embora algumas também tragam no seu bojo a sigla EPFCL, não são escola, embora participe de seus objetivos e estejam todos referidos ao campo lacaniano. Então, tá. Internacional dos Fóruns do Campo Lacaniano. A IFE é a Federação dos Fóruns do Campo Lacaniano. Seus membros institucionais são as associações ou as federações dos fóruns do campo lacaniano, nacionais ou locais, que adotam a presente carta e aquelas que no futuro venham a ser admitidas para se federarem sob sua égide. Os membros de cada um desses conjuntos, eles próprios são membros da IFE-EPFCL. Então, um membro do fórum, cada membro do fórum é membro também da IFE, né? Da Internacional dos Fóruns. Em primeiro lugar, é interessante notar que, após a fundação da escola, a comunidade optou por não dissolver os fóruns, nem a IFE, cujo objetivo se desdobra em 3 eixos, conforme a carta, e conforme já mencionei anteriormente, né? A crítica, a articulação com os outros discursos e a polarização em direção a uma escola. A Internacional dos Fóruns é a estrutura de representação e ligação entre os fóruns, não dispondo de nenhum poder de decisão sobre a gestão interna dos fóruns que a compõem, isso que a Priscila falou, né, também. Ela deve ser o suporte dessas conexões, tanto nacionais quanto internacionais, entre os diversos fóruns do campo lacaniano do mundo. É também lugar que visa assegurar a permanência do discurso analítico e sua incidência em outros discursos, além de participar da manutenção dos objetivos da escola.
elas podem ou não ter status jurídico, como eu já disse, funcionando segundo a regra democrática de permutação dos responsáveis pelo cargo, de acordo com o princípio de iniciativa, também descrito na Carta de Princípios. Então, pode passar. A IFE funciona como um princípio de direção colegiada, ela compreende duas instâncias que permutam de 2 em 2 anos e cujos membros não são imediatamente reelegíveis para a mesma função. Então, quais são os dois campos, né, da IFE, as instâncias da IFE? É o CRIF e o Colégio de Delegados. Então, o CRIF é um colégio de representantes das grandes zonas linguísticas geográficas. E o outro é o Colégio de Delegados. Agora, eu queria fazer um parêntese aqui com vocês e pedir a ajuda da Andréia para ela dizer da opinião dela. Passa o outro slide, por favor, Marisa. O que acontece? Na Carta de Princípios, na minha opinião, não sei como é que vai ser a opinião da Andréia, a opinião de vocês, eu acho que tem um erro de digitação, um erro material, digamos assim. Porque esse slide está idêntico ao que está lá na carta da IFE. Aí está assim, aí ela fala assim, a IFE funciona no princípio de direção colegiada, ela compreende duas instâncias que permutam de 2 em 2 anos e cujos membros não são imediatamente reelegíveis para a mesma função. Então, aí ela coloca esses dois, né? Um colégio de representação das grandes zonas linguísticas geográficas, que é o CRIF, e um colégio de delegados do Fórum, CD. Aí, logo em seguida, ela coloca, a EPFCL compreende duas instâncias internacionais, duas instâncias, aí ela coloca o Colégio Internacional de Garantia e o Colégio de Animação e Orientação à Escola, e acrescenta esse Laboratório Internacional de Orientação Política. E eu fui pesquisar no site da escola, esse laboratório não consta. Então, eu acredito que esse laboratório ele está no lugar errado, que ele tinha que estar junto com o CRIF, junto com o Colégio de Delegado, dentro da IFE. Por quê? Na carta da IFE, você vai seguindo, ela explica o que é o CRIF, e ela explica o que é o Colégio de Delegados, e explica também o laboratório, o que é. E apenas cita esses dois colegiados da escola, ela não discorre sobre ele. Então, eu acredito que é um erro material. Qual é a sua opinião, Andréia? Oi. Tatiana, na verdade, eu não sei. Vou lhe dizer assim, vou contar a história. Esse laboratório foi proposto lá em Barcelona, então foi proposto no último encontro, na última assembleia que nós tivemos presencial. Eu lembro que foi proposto lá em Barcelona, esse laboratório para discutir a política, foi assim, eu acho que muito, era muito do desejo de alguns colegas, acho até que mais dos colegas daqui da América Latina, mas foi composto lá. E foi composto numa assembleia da IFE. Numa assembleia da IFE foi composto. Então, nisso você tem razão. Ele devia estar logo abaixo, então, ao Colégio dos Delegados, como mais uma... Bom, só que eu não lembro, eu fiquei assim na dúvida de dar a resposta, porque depois disso ele foi discutido muito nessa assembleia online que a gente teve, que foi quando? Foi em outubro de 2020, não foi? Vocês lembram como ele foi discutido? Então, se ele ainda não está nos documentos da escola, há uma certa indefinição desse laboratório aí. A gente pode... Você e a Priscila, as duas que são delegadas, podem propor essa discussão na reunião que vocês têm junto com o representante do CRIF. Isso tem que ser debatido e ficar mais claro na próxima assembleia. Vamos dizer assim, vocês vão a Buenos Aires, e eu acho que o representante do CRIF e os delegados já deviam estar nessa discussão para tirar essa dúvida. Por isso que eu mesmo tenho a dúvida, tá? Então, tá. Então, mas vamos seguir, né?
deixar a gente sem saber esse pedaço aí, mas aí a gente pesquisa depois e conversa lá, né, Priscila? Então, passa para frente. Então, CRIF, né? O CRIF representa a unidade do conjunto. Sua função é dupla: assegurar a circulação das informações e levar a bom termo as ações decididas em assembleia sobre o impulso oriundo dos fóruns escola. Encarrega-se de assegurar a circulação das informações emanadas do fórum e dos dispositivos de escola. Peraí, eu acho que a Giovana estava com a mão levantada. Você queria falar, Giovana? Oi, Tati. É que era só uma dúvida também. Eu abaixei a mão porque não sei se vai contribuir tanto, porque daí, depois de 2014 houve uma revisão, né, dessa carta de princípios, e talvez... Só que eu não tô com ela aqui, por isso eu achei melhor Mas essa que baixar. minha... Essa de 2014, sua. Não, 2018. Essa foi atualizada em Barcelona. Essa que eu peguei. Tá. Não, eu ia dizer se de repente não tá aí as questões, mas você já está mais atualizado do que eu estava pensando. Então tá. Obrigada, Giovana. Então, voltando lá. CRIF representa a unidade do conjunto, sua função é dupla: assegurar a circulação das informações e levar a bom termo as ações decididas em assembleia sobre impulso oriundos do Fórum Escola. O Fórum da Escola encarrega-se de assegurar a circulação das informações emanadas do Fórum e dos dispositivos de escola. Compete-lhe também realizar as publicações da IFE. Além disso, estuda, divulga, em junho de cada ano, as demandas de admissão apresentadas à IFE e PFCL, tanto pelos fóruns de informação. Convoca a assembleia, se possível, por ocasião dos encontros internacionais. Estabelece sua pauta com as propostas vindas dos fóruns. Apresenta o relatório das tarefas realizadas e, se for o caso, submete seu balanço financeiro e propõe o valor da cotização. Então, os fóruns são regulados por grandes zonas, determinada por sua localização e ou língua. Cada zona elege um representante do Colégio de Representantes do CRIF. Então, na Argentina, para o representante da América Latina Sul, Colômbia, Venezuela, Porto Rico, Panamá, para o representante da América Latina Norte, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia e Israel para o representante da zona anglófona. Passa aí, Marisa. Brasil para o representante do Brasil, Espanha para o representante da Espanha, França, Bélgica, Grécia, Polônia, Romênia, Turquia, Líbano para representante da zona francófona, Itália, Suíça, representante da Itália, fóruns de zonas plurilinguística para representante da zona, que esse pedaço, André que vai explicar. Por favor, André, ajuda a gente aí. Não, esse pedaço eu explico até melhor. Olha só, quando eu fui representante do CRIF pelo Brasil em 2013, 2014, na época não tinha essa zona plurilinguística, foi criada também na Assembleia de 2018 em Barcelona. Mas eu lembro claramente uma coisa: em 2012, quando foi o encontro internacional no Rio de Janeiro, um pouco antes do encontro, Colette Soler fez uma proposta. Eu não lembro se ela estava no CRIF ou se ela fez uma proposta... Não estava no CRIF. Ela fez uma proposta como um membro da escola, vamos dizer assim. Faz uma proposta que era para ser discutida na Assembleia do Rio de Janeiro, que viria a seguir. Ela propunha uma reorganização, assim, que, por exemplo... Eu vou dizer, inclusive, a palavra que ela usa no texto, que depois foi muito discutido. Ela queria tirar um pouco desses agregados da França. Foi a palavra que tem ali. Por quê? Por exemplo, aqui, os belgas nunca se propõem em fazer, por exemplo, uma escola ou uma federação na Bélgica. Eles querem ficar ligados à França. A mesma coisa a Grécia, a Polônia, a Romênia. Uma coisa que teve uma mudança de 2012 para cá, e eu estou vendo aqui nessa carta, foi assim, que Colette Soler também queria que o pessoal da Itália se unisse e tivesse um representante do CRIF. Por que eles tinham que estar tudo com a França? Porque era assim,
o norte da Itália estava ligado aos franceses, e com isso eles não tinham um número de membros só pelo sul, sul não, a metade para baixo do país, Roma, por exemplo, para baixo, eles não tinham um número de membros para formar uma escola italiana, vamos dizer assim. E eles não têm até hoje, para ter os dispositivos de escola. Colette Soler chegou lá no Rio de Janeiro e disse assim, olha, que ela propunha que se unisse, a Itália se unisse para ela ter os dispositivos de escola, né? Como o Brasil tem, que ela tem um número de membros certo, quase como se ela dissesse assim, vocês que são os italianos que estão aqui na França, vão formar os dispositivos de escola lá com seus colegas da Itália. Mesma coisa da Bélgica. E aí todas as propostas dela, e Barcelona também, Barcelona ela propunha que eles trabalhassem, que o pessoal em Barcelona tem uma divisão, o pessoal que é o grupo de Foy é ligado aos franceses e não queria trabalhar com os próprios espanhóis, para que a Espanha tivesse também seu dispositivo. Tudo que ela propôs ali foi todo mundo foi contra. Os italianos não queriam fazer um dispositivo de escola na Itália, queriam continuar com os franceses. Os espanhóis não quiseram se unir para... Agora eles trabalham juntos, que é F10, 10 fóruns da Espanha trabalhando junto para funcionar o dispositivo da escola lá, né? O passe, tudo. Mas o que eu achei interessante foi que todas as coisas que Colette Soler propôs foram recusadas pelos membros, e daí ela levantou na Assembleia e disse, tá bom, se vocês não querem, paciência, era só uma ideia. Isso mostra muito bem como ela pode ter uma direção, ela pode ser um lugar das transferências para o campo lacaniano, mas ela não é um lugar em que ela diga coisa e aí você tem que concordar e pronto. É muito diferente de Jacques Miller, que já ia fazer uma conversação, que já ia discutir o negócio. Ela não, ela faz as ideias, ninguém quer saber das ideias dela, ela diz, tá bom. Bom, então, eu vi aqui que quando se propôs a criação de uma zona linguística para incluir os vários movimentos que ainda não pode ter não tem um número suficiente, não tem às vezes um território, um país, criaram uma zona plurilinguística, onde isso ficaria, eles teriam que falar vários idiomas, não é? Agora, a minha questão, eu estou na dúvida, é o seguinte, nessa zona plurilinguística, a Romênia não está nela, a Romênia está na França ainda, a Turquia está na França ainda, porque eu achei que nessa zona plurilinguística iria estar a Romênia, iria estar a Turquia, os gregos e os belgas e os poloneses, a Polônia não tem certeza, mas a Bélgica e a Grécia optou por não ir para a zona plurilinguística, eles queriam continuar agregado dos franceses. Mas a Romênia, a Turquia e o Líbano, eles iriam para essa zona plurilinguística, que seriam movimentos menores, de línguas diferentes, de lugares diferentes, para formar uma... Só se acrescentou essa zona plurilinguística e não, por erro material, não tirou, porque no site, na carta da IFE, eu estou com ela na mão aqui, ela está constando. Eu copiei e colei para fazer o slide. Pois é. Pois eu acho, inclusive, porque eu lembro da fala de Radu Turcanu, que ele é da Romênia, e ele também fez a formação na França, e tem consultório na França, ele dizia assim, mas eu vou ficar em qual zona? A minha primeira zona vai ser qual? A minha primeira zona vai ser qual? Da Romênia ou da França? Aí eles diziam para ele que ia ser da Romênia, porque ele era romeno e ele morava na Romênia. Ele falou, mas eu tenho consultório na França. Então, para mim, a Romênia está nessa zona plurilinguística. Agora, como essa zona plurilinguística funciona com países tão distantes, com línguas tão distantes, isso a gente não sabe, porque esse é o primeiro colegiado dos representantes que tem essa zona plurilinguística,
e, de qualquer forma, eles vão ter que falar numa língua em comum, né? Vão ter que falar numa língua em comum. Não sei como foi isso, a gente vai escutar na próxima assembleia. Inclusive, a gente pode até colocar vocês como delegadas de que gostariam de escutar um pouco como é que foi esse funcionamento da zona plurilinguística, que é uma coisa tão nova, né? Eu sei, pela época que eu estava do CRIF, que a gente escrevia em pelo menos 2 ou 3 idiomas as mensagens, por isso que era tão trabalhoso estar no CRIF. Escrevia em espanhol, escrevia em francês, e eu escrevia, às vezes, em italiano, tinha que escrever isso para que todos os colegas entendessem, né? Então, eu não sei qual é a língua comum que essa zona plurilinguística vai usar para se comunicar. Bom, é isso. Obrigada, Andréia. Então, pode passar, Marisa. Isso, Colégio de Delegados. Os delegados assumem a articulação entre seus fóruns e os 3 colegiados internacionais. Como vimos, CRIF é colegiado da Internacional dos Fóruns, da IFE, né? Então, os 3 colegiados internacionais é CRIF, SIG e CAOE, que a gente vai ver agora, que é da escola, né? O colegiado internacional de garantia, o colegiado de animação e orientação à escola, que são colegiados da EPFCL, e juntamente com o CRIF, os delegados trabalham com ele. Mas é outro, ainda está no outro mesmo, Marisa, pode continuar, deixar lá no... Então, o Colégio de Delegados transmite e regulamente as informações pertinentes que merecem divulgação imediata ou publicação no boletim, mais geralmente todas as sugestões oriundas de seus fóruns. Neles fazem repercutir igualmente as diversas informações retransmitidas pelo colegiado dos representantes que dizem respeito ao conjunto dos fóruns. Após a assembleia, comunicam seus fóruns os debates da mesma, com base no relatório que cabe divulgar. Então, essa é a função do delegado, né? Pode passar. Aí, aquele laboratório, por isso, até falando para vocês, né, como eu disse, o laboratório, então, na Carta de Princípios da IFE, ela explica o CRIF, explica o Colégio de Delegados e explica o laboratório, e não explica as instâncias da escola. Então, por isso que eu achei que ela estava deslocada, que o laboratório estava deslocado aí, que ele deveria estar na IFE e não na escola. Então, tá. Laboratório Internacional de Orientação Política da Escola, da IFE-CL, é encarregado das reflexões e das decisões de orientação sobre os objetivos e os meios de nossa escola, nas urgências da época, sobre a base das opções fundamentais escritas na Carta da IFE de 1999. Ele é composto por um membro por zona, eleito sob candidatura dentre os mais antigos. Pode passar. Então, a Assembleia ouve o relatório dos colegiados dos representantes e dos colegiados internacionais de escola, decide sobre as demandas de admissão, fixa o valor das cotização, acorda a frequência, data, lugar e tema dos encontros internacionais dos fóruns e debate em seguida, e decide a política da revista e das ações a sejam empreendidas e se pronuncia sobre todas as questões da pauta. Então, a Assembleia zela pela manutenção dos objetivos próprios aos fóruns, toma as medidas capazes de favorecer o espírito de debate e discussão. E a Assembleia se reúne de 2 em 2 anos por ocasião dos encontros internacionais. Pode passar. Aí, na Escola de Psicanálise, eu vou falar, a carta da IFE basicamente é isso, eu vou falar um pouquinho sobre a escola, né? A Escola de Psicanálise, desde sua criação em 1998, depois... Deixa eu baixar aqui, peraí. Depois da cisão que interveio na AMP, os fóruns do campo lacaniano se deram na perspectiva de criarem uma escola de psicanálise que retome as finalidades inscritas na ata de fundação da Escola de Jacques Lacan. Essa Escola de Psicanálise dos Fóruns Lacaniano, EPFCL, foi criada durante o Encontro Internacional em dezembro de 2001. Após 2 anos de um longo debate de redação entre seus dispositivos.
sua extensão é internacional e ela dá garantia igualmente internacional sancionados pelos títulos de analista membro de escola, AME, para aqueles que exercem a psicanálise de acordo com a formação dada pela escola, e analista da escola, para aqueles que atravessaram a prova do PASSE. Pode passar. Então, a EPFCL compreende 2 instâncias internacionais. Eu coloquei como está lá. Eles colocam 2 instâncias internacionais e colocam 3. Então, eu colei do jeito que está lá. Então, o Colegiado Internacional da Garantia, SIG, e o Colegiado de Animação e Orientação à Escola, CAUE. Então, eu vou ler para vocês a função do SIG rapidinho aqui. Assegura o funcionamento do dispositivo internacional do PASSE, e da Comissão de Habilitação Internacional e confere título de garantia. E o Colegiado de Animação e Orientação à Escola. Tem por missão animar o debate de escola em nível internacional, coordena as atividades ou é o tema dos seminários da escola, introduz ali onde ainda aconteça, prevê jornadas, em suma, faz existir o trabalho de escola em nível internacional. Acho que acabou, né, Marisa? Passa, não tem mais, né? Pode. Então, é isso, assim. Eu tinha preparado, é a carta da IFE, e eu acho que a gente, né, o Marcelo vai falar no próximo, e eu acho que a gente podia pegar os documentos da escola, agora, das nossas instâncias do Brasil, alguém podia se propor a explicar, que eu acho muito interessante a gente retomar, a gente saber que o fórum é democrático, uma circulação de debate de ideias, mas também tem uma regra, uma carta de princípios, tem as instâncias, para a gente compreender, eu acho que é bem importante. Obrigada, viu, gente? Eu queria só dizer também mais uma coisinha, que é assim, agradecer a Tati, né, por ela ter feito essa apresentação aí, e dizer assim, que eu acho que isso é bastante importante, a gente participar das assembleias, a gente entender, porque isso é exercer a democracia, né? É participar, pontuar, perguntar, é dizer do que não está achando legal, é fazer crítica. Eu acho muito importante que a gente possa participar dessas coisas, principalmente pensando na nossa história, né? E eu acho também que isso é bastante valorizado e valorizado nas assembleias. Eu me lembro de uma assembleia de um tempo atrás, eu não sei se foi de São Paulo, eu acho que foi de São Paulo, que uma pessoa se absteve, e aí a Sônia Alberti falou, não, peraí, vamos entender por que a fulaninha lá se absteve. Aí até a pessoa falou, não, é porque eu estava no banheiro, eu não ouvi o que estava sendo... Mas eu achei interessante, porque é assim, dizer, vamos entender o posicionamento das pessoas, vamos dar voz para as pessoas, vamos deixar as pessoas falarem e entender, porque inclusive que elas estão se abstendo, né? Então, as assembleias são sempre longas, tem sempre bastante discussão, mas eu acho que é muito importante que a gente entenda que são nas assembleias que é garantido que o funcionamento continue democrático, né? E eu acho, pensando em toda a história do movimento psicanalítico, história do Brasil e a história de modo geral, que cuidar para que os funcionamentos sejam democráticos é uma coisa que se faz ontem, hoje e sempre. A gente não pode deixar isso para lá. Né, dizer, está estabelecido, a democracia está estabelecida, então é assim, deixa que os outros tomem as decisões. Não pode ser assim. Eu acho que a gente tem que cuidar disso, né? Era isso que eu queria dizer. Andréia está com a mão levantada. Queria dizer o seguinte, você lendo as cartas, Priscila, eu fiquei pensando como o ódio, a guerra fratricida, como nós estamos nesse momento do país, assim, né? Essas cartas, assim, davam até para ser aplicadas em algumas coisas do que nós temos vivido agora. E também, semana retrasada, eu falei sobre a história do movimento psicanalítico nessa pós-graduação que a Tatiana coordena. Então, eu fui vendo minhas anotações, porque eu já
tenho lá meus cadernos, minhas aulas. Eu falei, não vou ler tudo isso de novo. É claro que não tem como você pegar esses 2 volumes da Rudinesco, que deve dar 2.000 páginas, e ler tudo de novo. Fui vendo minhas anotações, mas eu escolhi um texto para eu reler inteiro, para isso que eu ia falar, que foi a história do movimento psicanalítico, o texto de Freud, em 1914, dizendo como era o movimento até 1914. E essa frase que você leu, citada por alguém, eu não sei agora quem dessas cartas todas, que citou a Eliane frase... Sherman. A Eliane Sherman, que os psicanalistas se dilaceram, se despedaçam entre si. É uma frase de que Freud coloca lá nessa história do movimento psicanalítico. Então, e para mim, foi ótimo, cada vez que a gente lê um texto, em determinado momento da vida, com as questões que estão acontecendo, você entende de um outro jeito. Eu estava lendo, isso há 15 dias atrás, esse livro, esse texto de Freud, e aí Freud marca ali, Freud já queria, então veja que está no começo das guerras fraticidas da psicanálise. Ele já propunha que uma instituição devia ser criada e desfeita a cada 3 anos. Então, porque daí, depois disso, quem quiser entrar na nova, manda uma carta pedindo. Então, de certa forma, quando Lacan desfaz uma escola e diz aqueles que quiserem me seguir, escrevam uma carta, ele segue esse pressuposto. É claro que esse pressuposto é quase impossível de ser feito. Você imagina, a gente faz tudo isso e depois de 3 anos desfaz tudo e depois faz tudo de novo? Não. Mas essa era a ideia freudiana. E uma coisa que eu, ao ler esse texto, em momentos passados, eu me perguntava por que Freud tem mais raiva. Assim, raiva não, desprezo. Essa era uma pergunta que eu tinha e eu não entendia, e eu entendi nessa leitura 15 dias atrás. Por que Freud tem mais desprezo por Adler, por Alfred Adler, do que tem por Jung? Porque para mim era assim, Jung era um novo rico, que Freud vai viajar com ele mais outros tantos para os Estados Unidos, Freud e os amigos judeus, tudo pobre, estão lá na 2ª classe, Jung vai na 1ª classe, e Jung era o sujeito ariano, de família da mulher rica, e Jung era envolvido com os psicanalistas, com os psiquiatras importantes. Então, e depois envolvido já com os nazistas, né? Com os médicos nazistas. Então, mas por que Freud não tem um desprezo por ele? Eu perguntava, e para Adler, ele chega a dizer assim, para um sujeito tão medíocre, ele não diz medíocre, tão pequeno que nem Adler, ter morrido dando uma conferência lá na Escócia, nossa, já é grandioso demais para ele. Então, é uma coisa que a gente não vê Freud ser assim tão cínico como é. E eu acho que eu entendi dessa vez, porque, primeiro, eu tenho um desprezo por Jung, né? Mas Freud não tinha esse desprezo, que eu acho, do ponto de vista da psicanálise, quando Jung entende que o que ele está teorizando não é a psicanálise, ele diz, o inconsciente para mim é outra coisa, ele sai da psicanálise, ele diz, ele não quer se apropriar da psicanálise para nada, ele diz, Freud pensa uma coisa e eu penso outra coisa, e Adler não, Adler diz, eu penso a psicanálise melhor. Eu entendi melhor. Então, Freud sente que ele não tem uma opinião, ele não construiu um arcabouço teórico, se apropria da psicanálise e muda ao gosto dele, ao saber dele. Por isso ele acha Adler medíocre, e ele acha que isso que ele faz é canalha. Só entendi isso há 15 dias atrás. Por isso eu digo a vocês, releem a história do movimento psicanalítico. Texto maravilhoso de Freud. Bom, era só isso que eu tinha para falar. Eu não sei. Tá. Obrigada, Andréia. Eu não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, algum acréscimo.
Bem, se não, então a gente deixou gravado, está gravado, para quem não pôde participar, depois a gente vai disponibilizar nos nossos WhatsApp aí. Tá bem? Eu agradeço muitíssimo a Tatiana, Marisa, Andréia, obrigada, todos os presentes aí. E é isso, nos vemos no próximo encontro com o Marcelo para falar da proposição de 9 de outubro. A gente faz o folder e manda depois. Obrigada, Priscila, pela parceria. Obrigada, Marisa, pelo apoio. Andréia, foi ótimo, você ajudou a gente demais. E obrigada a todo mundo que passou um pedacinho de sábado com a gente aqui. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Tchauzinho, até mais. Obrigada a vocês. Aqui eu coloco agora, Priscila, encerrar, ou ali ou vou lá em cima onde ele está falando gravando. Tanto faz. Eu já fiz os dois jeitos e depois ele vai abrir, mas se você ir lá no gravando, eu acho que é melhor, que é parar a gravação. Interromper a gravação.